Minha mãe afogou-se nas águas traiçoeiras do Tejo, e eu, com as mãos inertes, vi o seu corpo ser levado pela correnteza implacável. No dia seguinte, meu pai, com um copo de vinho do Porto na mão, ergueu um brinde à liberdade, declarando que ela fora o maior erro da sua miserável existência. Ele prometeu revelar-me a verdade por trás do nosso inferno familiar, mas cada sílaba era veneno, corroendo o luto que ainda me sufocava. O sol de Lisboa batia impiedoso nas pedras irregulares do cais das colunas, onde o Tejo se estendia como uma serpente preguiçosa, mas traiçoeira. Eu estava lá, de pé, com os pés fincados no chão molhado de sal, sentindo o cheiro de peixe fresco misturado ao fedor de algas podres que subia das águas turvas. Tinha 28 anos, mas naquele momento, sentia-me como uma criança de novo, aquela que corria pelas ruas estreitas de Alfama, perseguindo o eco das fado cantadas por mulheres de saias pretas e olhares vazios. O meu nome é João, João Mendes, filho de um homem que construiu impérios de tijolos e mentiras, e de uma mulher que sonhava com o mar mas acabou engolida por ele. Tudo começou numa manhã de outono, quando o céu de Lisboa se tingia de um azul falso, prometendo um dia sem tormentas. A minha mãe, Isabel, insistira em sair sozinha para o seu passeio habitual ao longo do rio. Preciso de ar, João. Este apartamento sufoca-me com as suas paredes cheias de segredos, dissera ela, com aquela voz rouca que carregava o peso de anos de silêncios forçados. Eu devia ter insistido mais, devia ter dito que o Tejo não perdoa os distraídos, que as correntes subterrâneas devoram os desavisados como se fossem migalhas. Mas eu estava ocupado, sempre ocupado, com o meu emprego medíocre numa agência de contabilidade no Chiado, onde passava horas a equilibrar números que nunca seriam meus. O telefone tocou às 11h47. Era o meu tio, o irmão da minha mãe, com a voz trêmula como folhas secas ao vento. João, vem depressa. Houve um acidente no rio. A Isabel. Ela caiu. Caí? Como se fosse um tropeço banal, como se o Tejo fosse um charco de rua em vez de um monstro ancestral que já levara tantos lisboetas para o fundo. Dirigi-me para lá de táxi, o coração martelando contra as costelas, rezando em silêncio à Virgem de Fátima, embora soubesse que as preces raramente chegam a tempo em Lisboa. Cheguei ao cais e vi o caos controlado das autoridades, barcos da polícia fluvial cortando as águas, mergulhadores com fatos pretos emergindo como sombras aquáticas, e uma multidão de curiosos que se aglomerava como abutres à espera de carniça. O meu pai já estava lá, de pé como uma estátua de granito, o casaco de lã cinzento impecável apesar do vento salgado que chicoteava o ar. Manuel Mendes, o grande construtor, o homem que erguera metade dos edifícios modernos na Baixa após o terremoto de 1755 inspirar as suas ambições. Ele não chorava. Não, o meu pai nunca chorava. Em vez disso, fumava um charuto cubano, o fumo subindo em espirais preguiçosas, como se aquilo fosse apenas mais um contratempo nos seus negócios. João, disse ele quando me aproximei, a voz baixa e controlada, como se estivéssemos a discutir o preço de um lote de cimento. Ela foi-se. O rio levou-a. Não havia emoção, apenas facto. Eu caí de joelhos, as mãos tocando a água fria que lambia o cais, gritando o nome dela até a voz se partir como vidro. Os mergulhadores encontraram-na 2 horas depois, o corpo inchado e pálido, os cabelos negros espalhados como algas ao redor da cabeça, os olhos abertos fixos no céu que a traíra. A autópsia diria mais tarde que fora um acidente, um passo em falso, uma tábua solta no molho. Mas eu sabia, no fundo do estômago, que havia mais. A minha mãe não era descuidada. Ela conhecia o Tejo como a palma da mão, crescera nas margens de Belém, onde as caravelas partiam para descobrir mundos. O funeral foi no dia seguinte, na Basílica dos Mártires, no coração de Lisboa, onde o cheiro de incenso se misturava ao aroma de flores murchas e lágrimas contidas. A igreja estava lotada, primos distantes de Alfama, colegas da escola primária da minha mãe, e os sócios do meu pai, homens de ternos caros e olhares calculistas que murmuravam condolências falsas enquanto calculavam heranças. Eu sentei-me na primeira fila, ao lado do caixão de carvalho polido, onde o rosto dela parecia sereno, quase sorridente, como se a morte fosse apenas um sono profundo. O padre, um homem idoso com mãos trêmulas, falou de redenção e do além, mas as palavras ecoavam vazias nos meus ouvidos. Redenção. Para quê? Para uma vida de submissão, de sorrisos forçados ao lado de um homem que a olhava como se fosse um móvel desnecessário. Depois da missa, no cemitério do Alto de São João, sob o sol que filtrava através das ciprestes altos,
enterrei-a com as minhas próprias mãos na terra vermelha de Lisboa. Cada punhado de sol que caía sobre o caixão era um adeus não dito, uma promessa quebrada. O meu pai ficou de lado, conversando com o advogado sobre papeladas, como se a morte fosse apenas mais um documento a assinar. Quando tudo acabou, e os últimos convidados se dispersaram como névoa matinal, ele aproximou-se de mim, o braço pesado sobre o meu ombro. Vem para casa, filho. Temos de falar. Há coisas que deves saber sobre a tua mãe. Caminhámos em silêncio pelas ruas íngremes de Alfama, onde as casas de cores desbotadas se inclinavam umas sobre as outras como confidentes velhas. O ar cheirava a sardinha assada e a jasmim, o som de uma guitarra fado vazando de uma janela aberta. A nossa casa era um palacete restaurado do século XVIII, com azulejos azuis que contavam histórias de navegadores e mares revoltos. Mas dentro, era um túmulo vivo, paredes frias, móveis pesados, e silêncios que pesavam mais que o chumbo. Sentámo-nos na sala de jantar, a mesa de mogno refletindo a luz fraca da lâmpada de cristal. Ele serviu-se de um copo de vinho do Porto, o líquido rubi girando como sangue fresco. Brindo à tua mãe, disse, erguendo o copo. Os meus olhos arregalaram-se, esperando dor, luto partilhado. Em vez disso, um sorriso torto curvou os seus lábios. Brindo porque ela se foi. Finalmente livre do maior erro da minha vida. As palavras caíram como um murro no estômago, expelindo o ar dos meus pulmões. Erro. A minha mãe, a mulher que cozinhara bacalhau à brás nas noites de domingo, que me ensinara a amar os versos de Camões, era um erro. Levantei-me, a cadeira rangendo contra o chão de mármore, o punho cerrado pronto para o golpear. Mas ele continuou, imperturbável, os olhos frios como o aço das espadas dos velhos conquistadores. Senta-te, João. Quero contar-te tudo. A verdade que ela escondeu de ti todos estes anos. Naquele momento, algo se partiu em mim. Não era só o luto pela perda, era o ódio que brotava como uma raiz venenosa, enredando-se no meu peito. O Tejo levara a minha mãe, mas o meu pai. Ele a matara muito antes, com anos de desprezo e mentiras. E agora, prometia a verdade. Eu ansiava por ela, mesmo sabendo que me destruiria. Porque em Lisboa, as verdades são como o fado, belas, mas cortantes como navalhas. O vinho do Porto desceu pela minha garganta como ácido, queimando o caminho até ao estômago vazio. Estávamos sozinhos na sala, o tic-tac do relógio de parede marcando o ritmo da minha fúria crescente. O meu pai reclinou-se na cadeira, os dedos entrelaçados sobre a barriga proeminente, como um rei no seu trono de mentiras. Começa pelo princípio, então, disse eu, a voz rouca, forçando as palavras através dos dentes cerrados. Diz-me porque a minha mãe era o teu maior erro. Ele riu, um som seco e sem humor, e quando nas paredes forradas de tapeçarias que retratavam batalhas navais. Erro. Ah, João, foi mais que isso. Foi uma prisão que eu próprio forjei. Fez uma pausa, girando o copo, observando o vinho como se nele visse o passado. Conheci a tua mãe em 1995, num verão quente em Cascais. Eu era um jovem ambicioso, a construir o meu primeiro empreendimento na costa. Ela era empregada num café à beira-mar, com aqueles olhos castanhos que pareciam poços sem fundo e um sorriso que prometia mundos. Apaixonei-me, ou assim pensei. Casei-me com ela por capricho, achando que uma mulher assim daria um troféu perfeito para exibir nos jantares com os sócios. As imagens surgiam na minha mente como flashes de um filme antigo, a minha mãe jovem, o cabelo solto ao vento atlântico, rindo enquanto servia cafés a turistas bronzeados. Eu tentara imaginar o seu juventude muitas vezes, mas o meu pai pintava-a agora como uma armadilha, não uma musa. Mas ela não era troféu nenhum, continuei, sentindo o calor subir ao rosto. Ela era forte, lutou por tudo nesta vida. Forte. Sim, demais para o meu gosto. O tom dele endureceu, os olhos estreitando-se como fendas em pedra. Quando descobri que estava grávida de ti, quis o divórcio. Tinha planos maiores, João, contratos em Angola, parcerias com chineses que pagavam em ouro. Uma família era um peso morto. Mas ela recusou-se. Ameaçou contar aos meus investidores sobre os meus desvios fiscais. Chantagem, puro e simples. Casei-me para calar a boca dela, mas o veneno já estava plantado. Chantagem. A palavra ecoou na minha cabeça, distorcendo tudo o que eu sabia. A minha mãe,
sempre tão ética, a recitar provérbios de sabedoria popular enquanto limpava a casa. Mentira, rosnei, batendo o punho na mesa. O copo dele tremeu, mas ele nem piscou. Prova-o. Diz-me o que ela supostamente escondeu. Ele inclinou-se para a frente, a voz baixando para um sussurro conspiratório. A tua mãe não era quem tu pensavas. Antes de mim, ela tivera um amante, um pescador de Ericeira, um homem rude com mãos calejadas pelo mar. Ele morreu num acidente de barco, e ela culpou-se por isso. Achava que o abandonara por ambição. Quando me conheceu, viu em mim uma salvação, mas carregava essa culpa como uma âncora. E tu, João? Tu não és meu filho de sangue. O mundo parou. O ar na sala tornou-se espesso, sufocante, como o fumo de um incêndio distante. Levantei-me de um salto, a cadeira tombando atrás de mim com um estrondo que ecoou como um tiro. O quê? Tu estás louco. Eu sou teu filho, olha para mim, o mesmo nariz, os mesmos olhos frios. Mas mesmo enquanto gritava, via as diferenças, a minha estatura mais esguia, o cabelo escuro em vez do louro dele, a forma como eu ria, ou melhor, como eu costumava rir antes daquela manhã fatídica. Testes de DNA não mentem, disse ele calmamente, tirando o envelope amarelado do bolso interior do casaco. Fiz um há anos, quando as suspeitas me roeram. O pescador era o teu pai verdadeiro. Nome, António Costa. Morreu em 94, afogado ironicamente, como a tua. Como a Isabel. Deslizou o envelope para mim, os resultados impressos em papel frio e oficial, gráficos e percentagens que reduziam a minha existência a uma fração estatística, 0% compatibilidade paterna. As mãos tremiam enquanto eu abria o envelope, os olhos devorando as linhas. Era verdade. Cada marcador genético gritava a traição. Sentei-me de novo, o chão parecendo inclinar-se sob mim, como as ruas tortuosas de Alfama após um copo ou mais de ginginha. Por que agora? Por que me dizer isto depois de ela morrer? A voz saía fraca, um sussurro quebrado. Porque agora és homem feito, João. E porque ela se foi, livre para não mais me atormentar com os seus olhares acusadores. Eu aguentei por ti, fingi ser o pai que não era. Mas chega de mentiras. Agora, podes escolher, herdar o império que construí, ou vaguear como o fantasma do teu verdadeiro pai. Oferecia-me o mundo, mas com mãos ensanguentadas. Naquela noite, deitado na cama que rangia como ossos velhos, revivi memórias como facas. As discussões sussurradas atrás das portas fechadas, o jeito como a minha mãe me abraçava mais forte nas noites de tempestade, murmurando, és meu, só meu. Ela sabia. Todo o tempo, soube e protegeu-me dessa verdade cortante. E o meu pai, não, Manuel, usara isso como arma, moldando-nos como argila para os seus caprichos. O ódio cresceu durante as horas escuras, alimentado pelo som distante do Tejo lambendo as margens. Não era só raiva pela mentira, era pela destruição lenta que ele infligira à minha mãe, empurrando-a para o desespero que a levara ao rio. Decidi então, vingança. Não com punhos ou gritos, mas com a precisão de um bisturi. Descobriria mais sobre António Costa, sobre o passado dela, e usaria tudo para desmantelar o império dele, tijolo por tijolo. Porque em Portugal, a família é sagrada, mas a traição é um pecado que clama por justiça. E eu seria o juiz, o carrasco, o eco do fado que ela tanto amava. Os dias seguintes foram um borrão de luto e fúria, como as neblinas que sobem do Tejo nas madrugadas frias de novembro. Evitei a casa em Alfama, instalando-me num quarto apertado num hotelzinho em Barro Alto, onde o barulho das festas noturnas abafava os meus pensamentos. O envelope com os resultados de DNA queimava no meu bolso como um ferro em brasa, um lembrete constante de que a minha identidade era uma ilusão tecida com fios de engano. Precisava de respostas, de raízes verdadeiras, e só havia um lugar para as encontrar, o Norte, Porto, onde a minha mãe nascera e onde, segundo os registros que vasculhei na neta da Biblioteca Municipal, o fantasma de António Costa ainda pairava. Apanhei o comboio alfa pendular na Gar do Oriente, o ronco das rodas sobre os carris e quando o tumulto no meu peito. Lisboa ficava para trás, com as suas 7 colinas e memórias amargas, enquanto o Douro se aproximava, as vinhas em socalcos como cicatrizes na terra. Cheguei a Porto ao entardecer, o céu tingido de laranja como o vinho que dali saía. O ar era mais fresco, carregado de cheiro a mar e a pastel de nata fresco das confeitarias.
Dirigi-me diretamente à Ericeira Street, no bairro da Foz, onde o pescador vivera, ou morrera, num casebre debruado sobre o Atlântico. A casa ainda existia, agora habitada por uma viúva idosa chamada Dona Rosa, que me recebeu com olhos suspeitos atrás de óculos grossos. Quem procura o António? Ele partiu há 30 anos, levado pelas ondas como tantos outros. Mostrei-lhe uma foto antiga da minha mãe, tirada dos álbuns que roubara da casa paterna antes de partir. Os olhos dela arregalaram-se, e um suspiro escapou-lhe dos lábios finos. Isabel. A rapariga que partiu o coração dele. Entre, rapaz. Há histórias aqui que o mar não levou todas. Sentámo-nos na cozinha minúscula, com vista para as ondas que se estilhaçavam contra as rochas, um chá de camomila fumegante entre nós. Dona Rosa era um arquivo vivo, falava com a cadência lenta do norte, as palavras entremeadas de expressões como Deus me livre e que saudades. Contou-me como Isabel chegara a Ericeira aos 18 anos, fugindo de uma família pobre em Vila do Conde, sonhando com uma vida além das redes de pesca. António, então com 25, era o melhor mergulhador da costa, um homem de riso fácil e mãos que cheiravam a sal e a peixe. Apaixonaram-se num festival de São João, dançando ao som de concertinas até o sol nascer. Mas o amor no mar é frágil como espuma, disse ela, os olhos distantes. Ele queria casar, ter filhos, mas Isabel ambicionava mais, estudar em Lisboa, talvez até ir para o estrangeiro. Discutiam como cão e gato, e numa noite de tempestade, ele saiu para o barco, bêbado de aguardente. O mar não perdoa erros, e ele não voltou. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado dela, e eu senti um aperto no peito, imaginando a minha mãe, jovem e culpada, carregando esse peso sozinha. Eu vi meses depois, continuou. Encontrei-a na praia, ajoelhada na areia, gritando para as ondas. Ela jurou que o abandonara, que o orgulho a cegara. Mas eu vi o amor nos olhos dela. Levou o segredo para Lisboa, e nunca mais voltou. Perguntei sobre mim, sobre a gravidez. Ela hesitou, depois assentiu. Sim, estava grávida quando ele morreu. 8 semanas. Nunca disse a ninguém, mas eu soube. O bebê era dele, claro. Tu és a prova viva, João. Olha para as tuas mãos, fortes como as do António, marcadas pelo mar mesmo que nunca o tenhas tocado. Saí dali com o coração em farrapos, mas armado com factos. Dona Rosa deu-me uma caixa de pertences do meu verdadeiro pai, uma bússola enferrujada, cartas amareladas de Isabel, cheias de promessas quebradas, e um colar de conchas que ele lhe oferecera. Vinga-o, se puderes, sussurrou ela ao despedir-se. Mas cuidado, rapaz. A vingança come a alma como o mar come os barcos. De volta a Lisboa, mergulhei na investigação como um mergulhador em busca de tesouros afundados. Contratei um detetive privado, um ex-polícia chamado Rui, que cheirava a tabaco e a café requentado. O Manuel Mendes é um tubarão, avisou-me ele, folheando dossiês empoeirados num café no Rossio. Os seus desvios fiscais que a tua mãe ameaçou expor. Eram lavagem de dinheiro através de obras públicas. Subornos a políticos, materiais falsos em pontes que desabam na primeira chuva forte. Ele construiu o império em areia movediça. As noites tornavam-se vigílias, eu vasculhava e-mails hackeados, Rui tinha contactos, lia contratos escondidos em cofres de bancos na Baixa. Descobri que o meu pai, Manuel, sabia da gravidez de Isabel desde o início, mas usara o segredo para a controlar, ameaçando expor a bastardice se ela o deixasse. O casamento fora uma jaula dourada, e eu, o refém inocente. Cada revelação era um corte, sangrando a ferida do luto em algo mais sombrio, um desejo de equilíbrio, de fazer o veneno voltar à fonte. Mas o ódio não era limpo, era lamacento, cheio de dúvidas. E se eu fosse como ele, um impostor a reclamar justiça? Nas madrugadas, caminhava pelo Tejo, as luzes da ponte 25 de Abril refletindo na água como veias pulsantes. A minha mãe morrera ali, talvez não por acidente, mas por um empurrão invisível da culpa que ele plantara. Jurava vingança sussurrada ao vento, desmantelar as finanças dele, expor os crimes, deixar que o sistema o engolisse como o rio engolira os seus segredos. Porque no Portugal de hoje, com a crise económica ainda fresca nas memórias, os corruptos caem devagar, mas caem com estrondo. E eu seria o terremoto. O plano formou-se nas sombras do meu quarto no bairro Alto, onde as paredes finas filtravam gemidos diamantes e risos etílicos,
um lembrete de que a vida continua, impiedosa, mesmo para os partidos. Eu era um contabilista, afinal, números eram a minha linguagem, e o império do Manuel era um castelo de equações frágeis. Com os dossiês de Rui espalhados na cama como um mapa de batalha, tracei o caminho. Primeiro, infiltrar-me nas suas contas offshore nas Ilhas Caimão, depois vazar documentos para a imprensa, o público, talvez o Expresso, que adoravam escândalos de colarinho branco. Mas a vingança não podia ser cega, tinha de ser cirúrgica, expondo-o sem me queimar, porque ele era astuto, um lobo em pele de cordeiro. Os dilemas morais mordiam como pulgas nas noites insones. Caminhava pelas ruas de Lisboa, passando pelas estátuas de heróis como Vasco da Gama, que conquistaram mundos com mentiras e traições. Era eu diferente. A minha mãe ensinara-me a honestidade, a rezar o terço nas noites de São José, mas agora, o terço pendia esquecido no pescoço, um peso morto. Vinga-me, mas salva-te, imaginava-a dizendo, o rosto pálido flutuando nas águas do meu subconsciente. E o meu verdadeiro pai, António? As cartas dele falavam de um homem simples, que pescava para viver, não para dominar. Matar o monstro com as armas dele seria profaná-lo. Encontrei aliados improváveis. Primeiro, a prima da minha mãe, Lúcia, uma advogada em Coimbra que eu contactara por e-mail anónimo. Isabel confidenciou-me tudo antes de morrer, escreveu ela. O Manuel batia-lhe, não com punhos, mas com palavras, prostituta, ladra de esperma. Ela planeava divorciar-se, levar-te consigo. Mas o medo. O medo paralisa como o nevoeiro do Douro. Marcámos um encontro num café discreto em Belém, perto dos Jerónimos, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava ao sal do mar. Lúcia era uma mulher de 50 anos, com cabelos grisalhos curtos e olhos que faiscavam como faíscas. Tens o fogo do António, disse ela, apertando a minha mão. Usa-o bem. Eu tenho provas, gravações de chamadas, extratos bancários que ele escondeu. Com ela, o plano ganhou carne. Eu falsificaria acessos aos servidores da empresa dele, usando conhecimentos de ti aprendidos em noites solitárias online. Rui forneceria os contactos na polícia judiciária, homens descontentes com os subornos que o Manuel espalhara como sementes. Mas o psicológico era o veneno mais doce. Comecei a visitar o Manuel regularmente, fingindo reconciliação. Perdoa-me o choque inicial, pai, dizia eu, servindo-lhe vinho, observando como os seus olhos se iluminavam com a ilusão de controlo. Contava-lhe mentiras doces sobre o meu futuro no negócio, ganhando a sua confiança como uma serpente se enrola na presa. Dentro de mim, o abismo alargava-se. Sonhos atormentavam-me, via a minha mãe emergindo do Tejo, os pulmões cheios de água, estendendo a mão, não te percas, João. Acordava suado, o coração galopando, questionando se a vingança era justiça ou apenas ódio disfarçado. Numa tarde chuvosa, subi ao castelo de São Jorge, as muralhas antigas e quando os meus passos solitários. De lá, Lisboa estendia-se como um tabuleiro de xadrez, o Tejo serpenteando como uma jogada fatal. Por ela, murmurava ao vento. Pela verdade afogada. O turning point veio numa carta anónima que recebi, coordenadas para um ficheiro escondido num pendrive no cofre da empresa. Era de um whistleblower interno, um contabilista como eu, farto dos cheques em branco assinados com sangue. O ficheiro continha tudo, transferências para contas fantasmas, luvas a inspetores, até um esquema para demolir bairros históricos em Alfama para hotéis de luxo, bairros onde a minha mãe crescera, cheios de memórias que ele pisava sem remorso. Copiei-o, o cursor pescando como um olho acusador. Agora, o plano estava pronto, vazar aos média no aniversário da morte dela, um mês depois. Seria o golpe final, expondo-o publicamente, deixando que a opinião pública o devorasse como lobos a um veado ferido. Mas à medida que os dias passavam, o espelho mostrava um homem mudado, olhos fundos, mãos trêmulas, uma sombra do João que rira com a mãe nas feiras de Sintra. A vingança era lógica, sim, os crimes dele mereciam prisão, mas o preço. A alma fragmentada, o legado de ódio que eu passaria adiante. Em Portugal, onde a saudade é rainha, o passado agarra-se como teia de aranha. E eu, preso nela, preparava-me para cortar os fios, custasse o que custasse. A noite da vingança caiu como uma cortina de veludo negro sobre Lisboa, o ar carregado de umidade prometendo chuva. Era o mês exato desde a morte da minha mãe, e eu escolhera o Teatro Nacional de São Carlos para o golpe, um lugar de óperas grandiosas, onde o Manuel se gabava de assinar cheques para óperas que nunca via.
Ele lá estaria, num camarote privado, rodeado de elites que fingiam cultura enquanto devoravam fortunas públicas. Eu infiltrara-me como convidado, o smoking alugado apertando como uma corda ao pescoço, o pendrive no bolso interno pulsando como um coração secundário. O salão fervilhava, mulheres em vestidos de cetim sussurrando sobre escândalos, homens de charutos debatendo política como se o país fosse o seu playground. Viu de longe, o Manuel, rindo alto como ministro, o copo de Porto erguido como um cetro. O ódio subiu como baile, mas engoliu, aproximando-me com um sorriso forjado. Pai, que coincidência, exclamei, batendo-lhe nas costas. Ele piscou, surpreso, mas o ego dele engoliu a desconfiança. João. Vem, filho, junta-te a nós. Estamos a celebrar o novo contrato para o Porto de Leixões. Sentei-me, o coração batendo ao ritmo da orquestra que afinava abaixo. Enquanto ele discursava sobre progresso sustentável, enviei o e-mail anónimo para o jornalista do Expresso, um tipo chamado Vasco, que eu contactara via Rui. Os ficheiros anexados, milhares de páginas de corrupção, com nomes, datas, montantes que fariam tremer o governo. O império desaba esta noite, digitei na nota, por Isabel Mendes, afogada em mentiras. O espetáculo começou, as luzes baixando, o palco iluminando-se com a área de Don Giovanni, o sedutor que pagaria no inferno. Ironia perfeita. No intervalo, o caos irrompeu. O telemóvel do ministro vibrou, e o seu rosto empalideceu. Sussurros espalharam-se como fogo em palha seca. Mendes. Preso. Lavagem. O Manuel congelou, o charuto caindo da mão, os olhos varrendo a sala até me encontrarem. Tu, murmurou, a voz um rosnado baixo. O que fizeste? Levantei-me calmamente, o sangue cantando nas veias. Vingança, Manuel. Pelos anos que roubaste à minha mãe. Pelo pai que me negaste. Pelo tejo que ele levou porque tu a quebraste. Ele avançou, o punho erguido, mas seguranças, alertados pelo burburinho, intervieram, algemando ali mesmo, no meio do salão, flashes de câmaras explodindo como fogos de artifício. Traição de sangue, gritou ele, debatendo-se. Tu não és nada sem mim. Fui arrastado para fora pela multidão, o ar fresco da rua de São Carlos batendo no rosto como um tapa de realidade. A chuva começara, fina e insistente, lavando as ruas como lágrimas tardias. Corri para o Tejo, as margens escuras e quando os meus passos. Ali, ajoelhado onde a encontraram, soltei o grito que guardara, um uivo primal, misturado à trovoada distante. Era feito. Os jornais gritariam na manhã, construtor bilionário acusado de corrupção, filho revela tudo. Prisão, julgamento, ruína. Mas o alívio era amargo. Nas semanas seguintes, enquanto ele apodrecia na cadeia de Évora, visitei uma vez. Atrás do vidro grosso, o homem que me criara parecia encolhido, os olhos instados. Porquê, João? Eu dei-te tudo. Ri, um som vazio. Deste-me mentiras. Agora, tens o que mereces. Saí dali livre, mas carregando o peso, Lúcia avisara que alguns crimes dele respingariam em mim, como cúmplice involuntário. Não importava. A balança equilibrara-se. No entanto, twists vieram como ondas traiçoeiras. Rui descobriu que a morte da minha mãe não fora acidente total, uma testemunha vira o Manuel ao telefone com ela horas antes, ameaçando-a com a revelação do meu parentesco se não assinasse uma procuração para as finanças. Empurrão verbal, talvez, mas letal. E eu? Sonhos com António agora, ele emergindo das ondas, balançando a cabeça, o mar não devolve o que leva. A vingança salvara a memória dela, mas custara a minha paz. Em Lisboa, sob o sol implacável, eu reconstruía, tijolo por tijolo, uma vida sem sombras paternas. Mas o fado sussurrava, o ciclo continua, a menos que o quebres. Os meses após a queda do Manuel foram um purgatório lento, como o calor sufocante de um verão alentejano que não arrefece à noite. Lisboa mudara para mim, as ruas de Alfama, outrora ninho de memórias, agora ecoavam vazias, os azulejos contando histórias que eu não queria mais ouvir. Vendi a casa, o palacete que cheirava a vinho azedo e segredos podres, e mudei-me para um apartamento modesto em Alcântara, perto dos estaleiros onde o Tejo respira industrial. O trabalho na agência evaporou, conflito de interesses, disseram, mas com a partilha dos bens,
Eu herdei o que restava após os credores se banquetarem, pude sobreviver, escrevendo freelance sobre finanças corruptas para revistas que pagavam mal mas publicavam verdades. O julgamento foi um circo midiático, transmitido em direto da relação de Lisboa, com repórteres acampados como abutres. Manuel, algemado e de fato amarrotado, negava tudo, intriga familiar. O meu filho é um mentiroso. Mas as provas, as minhas provas, eram irrefutáveis. Testemunhas surgiram, trabalhadores explorados em obras falhadas, políticos comprados que viraram casaca. A sentença caiu como um machado, 15 anos por corrupção, mais 5 por fraude fiscal. Quando o martelo bateu, senti um vazio, não triunfo. Ele olhou para mim na galeria, os olhos não de ódio, mas de pena. Tu mataste o teu próprio sangue, João. Agora, vive com isso. Vivi, sim, mas assombrado. Visitei Dona Rosa em Ericeira, levando o colar de conchas para o túmulo de António, uma lápide simples na falésia, gravada com um marinheiro eterno. O Atlântico rugia abaixo, eterno e indiferente, e eu chorei pela primeira vez pelo pai que nunca conhecera, um homem de mãos calejadas, não de punhos cerrados. Obrigado por ela, sussurrei ao vento salgado. E perdoa-me por não ser como tu. Lúcia tornou-se a âncora, convidando-me para jantares em Coimbra, onde o Mondego corre calmo, curando feridas. A tua mãe estaria orgulhosa, disse ela uma noite, sobre bifes à milanesa e vinho verde. Ela queria liberdade para ti, não correntes. Mas o psicológico cavava fundo, terapia com um psicólogo em Belém revelou o abismo, depressão disfarçada de justiça, noites em que o Tejo chamava, prometendo o esquecimento que dera à minha mãe. A vingança é um espelho, disse o terapeuta, um homem careca com sotaque madeirense. Reflete o monstro que temes ser. O twist final veio numa carta da prisão, escrita na caligrafia trêmula do Manuel. Sabes, João, eu amei-a uma vez. Antes do erro. Mas o orgulho. O orgulho português é uma besta. Usa o que resta do império para algo bom. Redime-nos aos dois. Rasguei mas as palavras colaram-se, forçando-me a questionar, era redenção possível? Comecei uma fundação pequena, usando os fundos residuais para restaurar bairros em Alfama ameaçados por especuladores como ele fora. Tijolos novos sobre os velhos, memórias honradas, não enterradas. Agora, aos 29, caminho pelo Tejo ao amanhecer, o sol subindo como uma promessa relutante. O luto pela mãe é uma cicatriz, não ferida aberta, o ódio pelo Manuel, uma brasa fria. Encontrei amor num bar de fada em Madragoa, uma cantora chamada Marta, com voz que corta como navalha mas cura como bálsamo. Canta a tua história, diz ela. E eu começo a fazê-lo, em sussurros, em noites de viola. No fim, a vingança não foi o fim, mas o começo. Em Portugal, onde o passado é saudade e o futuro, incerteza, aprendi que o verdadeiro drama não é o que nos quebra, mas o que nos refaz. E eu, renascido das águas, escolho remar contra a corrente. Pelo sangue verdadeiro, pela mãe afogada, pela alma que resgatei das profundezas. O Tejo flui, eterno, e eu com ele, livre, finalmente. Palavras, 965.